Para você começar então, né? Até a aula passada a gente tinha visto o slide 19, né? A gente iria começar, né? Estávamos vendo as funções de data no Oracle, né? Quando sempre eu tenho uma função de data, meus parâmetros de entrada são data e os retornos podem ser datas e alguns números, correto? Beleza. Bom, nós vimos também essa diferença aqui, né? Entre nós vimos essa diferença aqui entre o add-month, né, e o sysdate, no caso ali, mais 90. Quando a gente faz esse mais 90, quer dizer, nós estamos somando dias, né? E quando a gente usa essa função add-month, ele realmente faz o quê? A soma de meses, considerando 28, 29, 30, 28, 29, 30 e 31 dias aí. Então, ele realmente faz a adição de meses para a gente, tá? Existe essa outra função aqui, que seria next day, né? O parâmetro seria o quê? Uma data inicial aqui que a gente vai colocar. E depois, um outro parâmetro numérico. Só que esse parâmetro numérico, ele precisa ser o quê? De 1 a 7 a representação dele, né? Então, 1 representa domingo, 2, segunda, 3, terça, assim sucessivamente. Ele vai pegar e fazer o quê? Mostrar para a gente o próximo dia referente a essa data que a gente está colocando. No caso aqui, a data base é essa data 1. Então, vamos colocar aqui, né, ó, o sysdate mesmo que a gente tem. Então, vamos ver aqui, ó, vamos pegar esses exemplos do next day, tá? Opa. O developer, esse cara aqui, ó. Ok? Então, o 1 é representado por domingo, né? Vou tentar executar ele aqui, ó. Hoje, no nosso caso, é sexta-feira. Então, o sysdate está pegando a nossa sexta. Ele está retornando aqui dia 19/3. Por que dia 19/3? Hoje é dia 17. 17, 18, 19. Então, qual é a próxima, no caso, domingo, a partir da data de hoje? É o dia 19/3, tá? Vamos colocar o 4. Então, domingo 1, segunda 2, terça 3, quarta 4. A partir de hoje, qual é a próxima quarta-feira do mês? Seria aqui, então, o caso do dia 22, que vai ser retornado aqui. Correto? Para isso, a gente teria que escrever o quê, ó? Next day, de sysdate, que é a data de hoje, qual que é a próxima quarta-feira, tá? Então, retorno, ó, dia 22. Tudo bem aí? Então, a nossa data base é a data de hoje. Next day, próximo dia. A partir de quando? Bom, eu quero o próximo dia, quarta-feira, sendo quarta-feira. O que é essa tabela dual? Dual é a tabela de sistema, é uma tabela de sistema do Oracle. Então ela vai conter algumas informações básicas, por exemplo, de dia, data, mês, hora. Na verdade, não. Não. Se eu der um select aqui, ó, asterisco from dual, opa, dual. Ela é uma tabela que só tem o quê? Uma única linha, uma única coluna e um único valor. O X, por exemplo, que eles colocam aqui, ó. Se eu der um select, asterisco from, né, no caso. Errei. Ó. Dummy, linha 1 de X. Ela simplesmente é referência para que você utilize qualquer valor que você queira. No caso, o Oracle, ele precisa de uma tabela, ele precisa de um from para poder mostrar alguma coisa. Quem está fazendo essa função de buscar é esse cara aqui, ó, o sysdate. A função de sysdate retorna a data completa para a gente. Mas a gente, no mínimo, precisa retornar em uma tabela.
Se você não tiver nenhuma tabela, você não consegue só executar um select aqui, ó. O SQL Server consegue, mas o Oracle não. Se eu executar só esse cara, ó, sem o from, ele não vai me deixar, ele vai dar erro, quer ver? Olha lá, ó. Ele necessita de um from, o select do Oracle. Então, o dual é uma forma de a gente poder representar os valores que a gente quer, sendo de sistema ou nem mesmo de sistema. Se eu quero, por exemplo, imprimir select 1, ó, ou qualquer outro valor de string, né? From dual, acabou, ó, é o valor que eu quero imprimir. Ele está sendo representado pelo valor que eu coloquei. Né? Precisa ser a dual? Não, não precisa. A gente poderia estar utilizando a employees aqui, ó. Certo? Next date, sysdate, de sysdate, vírgula 4, vírgula employee ID. Só que o que acontece quando a gente faz dessa forma aqui? O meu sysdate, o meu next day, ele vai ser replicado para todas as linhas que a minha select retornar. Então, além do employee ID que a minha consulta retorna, ele vai retornar o next day para cada uma das linhas, ó. Então, se não me engano, são 107 empregados. Ó, o next days aqui sendo replicado, 22 do 3, 22 do 3, 22 do 3, correto? 107 vezes. E aí o meu employee ID que eu coloquei aqui. É uma gambiarra com execução só. Não sei se é gambiarra, cara. É porque assim, ó, o select, ele necessita da onde ele tem que pegar um dado. Tá? Tudo bem, partindo desse princípio, você tem de algum lugar, é uma tabela isso daí, não deixa de ser. O SQL Server, cara, nessa parte ele é mais flexível, você não precisa do from. Se você der um select @version, ele traz o quê? Informação do sistema para vocês, né? Então, eu não sei se a gente pode chamar de Gambi, né? Isso daí é uma característica do Oracle, tá? Por isso que a gente utiliza dual, para ele poder mostrar para a gente. Tá? É uma tabela de sistema que a gente chama isso daqui, tá? Para mostrar valores aí diversos. Tá? No caso, então, ó, 4, né? Seria a quarta-feira, a nossa próxima quarta, com essa data base aqui de hoje, seria dia 22/3. Tá? Esse cara aqui, ó, quando a gente tem um cara desse, não rola, né? Por quê? Porque a representação do meu dia da semana ele tem que ser positivo. Tá? Então aqui realmente ele vai falar, ó, dia inválido da semana. Correto? Então tem que tomar um pouquinho só de cuidado. De domingo a segunda? Hã? É só de domingo a segunda? É de domingo a segunda só. É de É de 1 1 a 7. a 7. Exatamente. Beleza aí? Então o next day ele faz isso. A gente entra com o parâmetro data e número e retorna uma data. Teria um last date, seria o verso. Last date, então vamos ver aqui, ó. Se o next date é para fazer um próximo last date, vai retornar o quê? Então, ele retorna o último dia do mês especificado. Last day, último dia. Tá? O last day, então, nós vamos pegar e vamos passar uma data aqui para ele, ó. Certo? Esse cara aqui é legal para você já justamente saber, por exemplo, em qual dia acaba o seu mês. Ou qual dia que acaba o mês que você quiser aqui. Vai depender desse cara aqui, mais uma vez. Né? Então, o last day da data de hoje, nós estamos no mês 3, né? Mês 3 é 31, é isso? Janeiro, fevereiro, março, né? 31. Então, ó, rodando ele, 31/3. Correto? Se quisermos outras datas, por exemplo, ó, mês 4 de 2015. Para ele vai interessar o mês aqui, mas a gente tem que colocar realmente uma data, tá? Mês 4, janeiro, fevereiro, março, abril. 31, 28, 31, 30. Correto? Mês 4 é para acabar no mês 30. No dia 30, né? Independente do ano aí. Mas espera o último dia do mês. O último dia do mês referente a esse ano aqui, ó. Referente a essa data aqui, né? O mês e o ano que a gente está enviando como parâmetro.
Correto? Então você não precisa mais ficar fazendo de cabeça lá, opa, tem certeza? Tem. Agora tem certeza. Essa é a função que vai retornar para vocês. Beleza? Tem alguns programas, por exemplo, de cálculo de juros, né, que eles precisam fazer a conta realmente com as datas corretas, né? Datas corridas. Então, o next day, aí, o last day, nesse caso, ele poderia estar ajudando em cima disso daí. Se você fizer um last day do mês, um sysdate menos um last day do mês, você tem a diferença desses valores em número aí, né? Ok? Beleza. Existe um cara, então, que se chama round, vocês já viram isso daqui, não viram? O round, além de arredondar valor, ele pode arredondar alguma data também, tá? Retorna uma data arredondada sendo o valor, o parâmetro, o valor opcional, e o padrão equivalente ao parâmetro dele. Bom, se a gente fizesse isso daqui, ó, select round de sysdate. O round é arredondamento, não é? Tá. O que acontece aqui? O nosso valor base é o valor 5, que a gente viu na semana passada, não é? Se a gente tem 5 para mais, ele arredonda para mais. 4 menor ou igual a 4 arredonda para menos. Hoje é dia 17, não é isso? Mas, arredondando a nossa data de hoje, está dando dia 18. Por quê? Porque ele está considerando o meio-dia, certo? O arredondamento passou do nosso meio-dia, da hora do dia, é para mais. Antes a isso, ele permanece na própria data. Tá? Então, o arredondamento aqui, no caso, seria a metade realmente do dia que a gente tem. Aqui nós estamos passando um parâmetro dele, o quê, né? O parâmetro de arredondamento do dia realmente. Para ele manter, se não me engano, é para manter esse valor aqui. Tá, deixa eu tentar lembrar o que ele faz agora, né? O day, o padrão equivalente, deixa eu ver, e o padrão equivalente ao valor day. A data de hoje é o sysdate. Eu quero arredondar com o parâmetro day. Então é o seguinte, né, ó, o arredondamento aqui do round sysdate já dá amanhã. Por quê? Porque a gente já está no amanhã arredondado, certo? Já passamos do meio-dia. O day, o que ele está fazendo? Ele está arredondando, certo? Essa hora e essa data de amanhã. Por isso que ele está jogando para o dia 19. Fazendo um round aqui, ó, desses date, certo? Daria o quê? A data de amanhã. Beleza? Mas que horário de amanhã? Nesse horário aqui, ó, das 19h41. Correto? A data de amanhã nesse horário também já passou do meio-dia. Então, o arredondamento do dia seria o quê? Do dia 19. Entenderam aí? Então, o round ele está fazendo, com o parâmetro dele, ele está fazendo isso. Quando a gente passa um round de month, agora o nosso intervalo é maior, né? Estamos antes do dia 15 ou depois do dia 15 do mês? Depois do dia 15, correto? Se é depois do dia 15, né? Hoje estamos no dia 17. O arredondamento é para qual mês, ó? 1/4. Então ele está jogando o arredondamento da nossa data com um parâmetro de mês para frente, 1/4. Beleza? Ele tem bastante opção, né? Difícil a gente utilizar todas, mas dá para a gente fazer isso daí. Agora aqui, ó, nós estamos, em vez de passando o sysdate, a gente está realmente colocando uma data para ele pegar e arredondar. Ó. Então, um round, deixa eu ver se consigo quebrar esse comando, né? Isso daqui é parâmetro, acho que dá para por aqui. Aqui, para vocês verem. To date de 1/15/2016. 1/15/2016 é nesse formato, mês de ano. Correto? Isso daqui, inicialmente, ele é o quê? Ele é uma string, não é?
Porque nós estamos digitando esse valor. Então, o que eu estou fazendo? Transformando, ó, o to date aqui, fazendo uma conversão explícita nesse caso. Depois, fazendo isso daqui, né, transformando em data, que é o que o comando round vai fazer, vai atuar, eu quero fazer um round, certo? Passando um parâmetro mês para eles. Passando um parâmetro mês para ele. 15/1/2016. É para ele jogar para qual data aqui? Lembrem-se do dia 15, né? 15 a Maior ou igual, então para cima. Se a gente está passando o parâmetro de mês. Então, teoricamente, é para ele devolver dia 2/1, 1/2, né, no caso. Peraí. Date. Estou passando mês, dia e ano. Ah, não coloquei o dual. Aqui, ó. Opa! Por que ele deu 1/1/2016? Que 15 é considerado. O mês 1 tem quantos dias? 31 dias. Depende muito, se a gente for colocar os 15 mais 15, certo? Daria 30 dias no nosso mês. Vai depender muito de quem aí nesse arredondamento. Vai dar uma. Da hora, exatamente. Vai depender muito da hora do dia 15 que a gente tá, para ele arredondar ou para mais ou para menos. Você não passou nenhuma hora, ele tomou como base. Zero. É a primeira hora do dia, 0h, meia-noite. É a primeira hora do dia. Tá? Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado nisso daí. Ele está considerando os dias 31 também. Tá? Então, o 15 é uma referência, mas com o mês tem 31, realmente, né? Ó. Agora aqui, obviamente, se a gente colocar no dia 16, aí ele vai para o dia 2, vai para o mês 2. Correto? Então, dá para a gente trabalhar bastante em cima disso daí, no Oracle ele é bem flexível mesmo. Se existe por dia, por mês e por ano, dá para a gente arredondar também por quem? Se existe por dia e por mês, dá para a gente arredondar por ano, né? Bom, se a gente está arredondando por ano, qual seria o nosso meio do ano? 15 de julho. Aí vai depender de um cara, vai depender mais uma coisa ainda, né? De um tal do ano bissexto. Por quê? Porque ele influencia também nesse meio, vamos dizer assim. 365, que são os padrões, 366 dias. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Nesse caso aqui, ó, 30/6/2016, a gente está antes, não tá? Do ano, antes do meio do ano. Então, que ele vai arredondar, ó, para o início do ano. Esses bissextos estão no sistema. Então, É contado. é o calendário exatamente, que é contado também, ele não despreza não. Tá? Então, e nesse caso aqui, ó, dia 1/7/2016, ele está considerando do 2016. Por que dia 1/7? Não é dia 15 não que a gente comentou. Se o mês tem 12, se um ano tem 12 meses, o meio do ano... E contou com quantidade de dias ou quantidade de meses? Não, se for colocar metade, seria em dias mesmo, 365. Então, se a gente colocasse isso em data juliana, daria o quê? Daria no mês 7, é isso mesmo. O início do mês 7 para frente é a nossa metade do ano, não é? É isso, né? Não dia 15. Por que você falou dia 15, eu pensei também no dia 15. É porque o nosso ano não é ímpar. Se ele fosse ímpar, ele realmente teria que se considerar o dia 15, mas o nosso número de meses é par no ano. Então, está entre o dia 30 e o 31, vamos dizer assim. A partir do dia 1/7 já é meio ano para frente. Então, o nosso arredondamento, ó, é dia 1/1/2017, já cai esse ano. Correto? Esses caras aí, pessoal, dá para trabalhar bastante,
tá? Muitas coisas vocês não usam, mas sabendo pelo menos que tem a função, é melhor você utilizar a função do que você fazer a função, certo? No .NET, no Java, já deve ter algumas classezinhas lá de data que faz isso daí. Obviamente não é o mesmo comando, mas o Oracle já tem bastante tempo isso daí. Se nós temos a opção de fazer o arredondamento, que é uma coisa mais chata, né? A gente também tem a função de truncar uma data, correto? O trunque, vocês lembram que ele faz mesmo? Corta, simplesmente ele vai pegar e vai cortar. Um trunque de sysdate, o que ele vai fazer? Hoje a data é do dia 17/3, sem arredondamento nenhum, o trunque ele vai ser o quê? 17/3. Estamos mais ou menos às 20 horas aí, quase, né? Não interessa para ele. Para ele, o truncamento da nossa data do sysdate ali é como se voltasse às 0 horas de hoje e acabou. Segundo alguém, que é dia 2 de julho também. Dia 2 de julho? Cara, eu tenho que pegar a função de data juliana. Segundo o projeto do terceiro dia. E aí, no bissexto é 184. Cara, agora deu curiosidade. Eu vou pegar a data juliana e vou ver aqui no Oracle. E aí dá para realmente a gente saber. Mas é para ele fazer esse cálculo no meio, sim. Sempre o round ele faz isso, né? Bom, vamos lá. O trunque de day. Boa, né? O que ele faz mesmo? Eu tenho a data de hoje, que é dia 17. Eu estou truncando o dia. E ele está me voltando para o dia 12. Se eu colocar o trunque do dia 24, é para voltar no dia 19? Vamos lá. Ele está voltando para o dia da semana. Eu estou fazendo um truncamento com o meu parâmetro day, data, dia. Ele está me voltando na semana. Deixa eu ver se eu tenho mais algum exemplo desse cara aqui. Não. Então vamos fazer assim, ó, para a gente tirar a dúvida. Ele está voltando no início da semana mesmo. Então, to date, vamos pegar a data da semana que vem. Vamos pegar dia 22, por exemplo, aqui. Mês 3, dia 22 de 2017. Passando um parâmetro, mês, barra dia, barra ano. Year, né, no caso. Month, day, year. Correto? Então, se a gente está colocando o dia 22 e imaginamos que ele está arredondando a semana, está truncando a semana, é para voltar para o dia 19. Tirar essa dúvida, né? Unexpected cause input data convert using model was incorrect. Esse cara aqui. É isso daqui. Eu quero. Ah, tá faltando aqui, ó. Isso. Isso. É isso mesmo, então. O trunque de day, ele faz o quê? Volta para o primeiro domingo da semana, independente do dia que você coloque aí, né? Segunda, terça, quarta, quinta, ele vai sempre voltar para o domingo, então. Correto? Truncar um dia. Isso daqui fica meio esquisito esse parâmetro, né? Você sabe o dia menos, sei lá, menos 3, menos 7, menos 4. Você vai ter que fazer uma conta, né, na verdade. Você sabe o dia que você tá... vai ter que fazer conta. A função já tá aí, já tá prontinha, né? Bom, o que mais que a gente tem aqui? O trunque de month, a mesma coisa também, ele volta para o dia 1º do mês, né, que você tá. E o trunque de year também, ele vai voltar para o primeiro dia do ano que você tá. Correto? O trunque realmente é truncar e acabou, né? Só o day aí que ele volta para o primeiro dia da semana. O resto, primeiro dia do mês e o outro, primeiro dia do ano, tá? Aqui eu ia dar o exemplo, ó.
o trunc de date de alguma data aqui from dual. Aqui era para a gente ver qual que seria o retorno deles, tá? Mas vimos aí. Pessoal, tudo bem nessa parte de arredondamento? Datas aí tem bastante função, tá? A gente não viu ainda as formatações, mas são várias que a gente tem. Padrão do Oracle, mês, dia e ano, correto? Então dá para brincar bastante com essa parte. Geralmente a gente vai utilizar isso daí aonde? Nas selects, né? Para quando a gente quiser fazer alguma formatação ou algum cálculo de data realmente a gente tem como usar. Bom, até agora a gente já viu alguma coisa sobre a parte do que? De conversão, né? Conversão é o que? Conversão de dados. É você pegar um determinado dado de um determinado tipo e transformar ele para outro tipo, né? Basicamente, nós temos a conversão do que? De todos os tipos de dados para string. E de string para todos os tipos de dados. Tá? Agora, de um, sei lá, number para um tipo date diretamente, a gente não tem essa conversão direta. Então, a gente tem que passar por duas conversões. Tá? No Oracle, a gente tem o quê? Dois tipos de conversão, sendo elas implícitas ou explícitas. As explícitas são as conversões que nós vamos lá e colocamos realmente. A gente vai lá e escreve a conversão. A implícita, o próprio Oracle se incumbe de ir lá e fazer essa transformação. O ideal, sempre que possível, é fazer o quê? Com que nós coloquemos lá a conversão. E não deixe o Oracle fazer isso daí. Se você vai lá e coloca a conversão explícita, escreve realmente o comando, né, o Oracle nem vai perguntar se precisa ou não de algum tipo de conversão. Ou seja, o seu comando ele fica mais rápido em cima disso daí. É lógico, né, o Oracle é muito rápido, tá? Mas passa sobre esse processo do quê? Né, de verificação. Tá? Explícitas, o usuário faz a utilização manualmente e sempre que possível utilizar as conversões explícitas. Implícita, o Oracle converte para o tipo de dado apropriado. Tá? As conversões implícitas que o Oracle faz de varchar2 ou char para number, de varchar2 ou char para date, de number para varchar2 e de date para varchar2. Então, especificar o tipo de padrão que vai utilizar assim, ele já tem um padrão, certo? Se você não especificar nada, ele vai mostrar o padrão, que geralmente é o mês de ano mesmo, tá? Se quiser por padrão. Dia, mês e ano, aí você especifica. Ou tem um cara que a gente vai ver daqui a pouco, é o NLS Format, tá? Que você vai lá e já deixa o padrão, algum formato que você quer, tá? Esse cara aqui, ó, where número igual a 25. O número igual a 25, supondo que esse número aqui seja do tipo que? Inteiro, number no caso. E o 25, como ele está como aspas aqui, ele é o quê? Varchar2 ou char, correto? Ele consegue fazer essa seleção? Aqui, ó, ele vai fazer o quê? A gente está colocando comando de conversão aqui? Não, então é implícito, né? Então a gente tem um number para um varchar2 ou char. Um number para varchar2 ou char ele consegue fazer. Tá? Esse caso aqui, ó, uma data de nascimento. Supondo que esse campo aqui seja o quê? Do tipo date, e esse cara aqui é do tipo quê? String, não é? Beleza? Porque tem os dois aspas. De date para string, de date para char, né, no caso, ó, date para char ou varchar2, ele conseguiria fazer também. Tá? Então, nesses casos aqui, o Oracle iria fazer a conversão implícita e iria executar o comando para a gente. Tá? Mas sempre que possível, vocês vão lá e façam o quê? A conversão. Tá? Bom, conversões explícitas de tipos de dados. Quando a gente vai lá e faz, nós fazemos a conversão. É possível pegar um tipo char ou varchar2 e transformar para número. Com qual comando? To number.
É possível pegar um tipo number e transformar para char ou varchar2. Com qual comando? To char. É possível pegar um tipo de dado char ou varchar2 e transformar para date, ó, com o comando toDate. E é possível nós pegarmos um tipo de dado date e transformar para char ou varchar2 com o comando toChar. Correto? No Oracle, pessoal, é basicamente isso que a gente tem de conversão. Tá? toChar, toNumber, toDate. Acabou. Transforma para você o seu dado. Tá? Em outros bancos de dados, até o próprio SQL Server, você não vai ter essa simplicidade de transformar o seu dado. Tá? Você vai ter um convert, um cast de não sei o que, vai ter que ver casa decimal, às vezes, enfim. Tá? No Oracle não. É toChar, toNumber, toDate. Acabou. Tá? Essa parte do PLSQL é muito simples. E é muito funcional também. Tá? Eles fizeram uma coisa assim, que encapsula muito por dentro para a gente poder programar mais facilmente. Ok? Então, sempre que possível, explícito. Fazer realmente o comando. Não sendo possível, ou não colocando, né? O Oracle vai tentar fazer essas conversões implícitas aí para a gente. Tá? Bom, toChar para date. Tanto toChar quanto toDate tem praticamente a mesma formatação. Necessário limitar entre aspas simples. O date e o char, eles precisam estar em aspas, né? É isso que ele comenta aqui. É case sensitive. Oi? O date tem tipo, posso também passar a formatação? Então, sim. Qualquer uma. Qualquer uma, desde que você especifique o que você está passando. Tá? Dá para passar no date ou no char. Isso daí. É case sensitive, ou seja, maiúsculo e minúscula tem diferença. Tá? Obviamente na data não tem, mas nos tipos de dados char ou varchar2 tem. Quando a gente quer exibir, né, ano com 4 dígitos, y. Oi? Não sei, se tem diferença. Não entendi. Eu escrevo o toDate em minúsculo, ele fica normal. Ele é um comando PLSQL mesmo. Ah, Tá? O que não vai? Os seus tipos de dados. Os seus dados, aliás. Os tipos de dados, você escrever number lá, ele vai fazer também em minúsculo. Agora, o seu dado que está gravado dentro do campo, você precisa tomar cuidado. Porque aí ele é case sensitivo. Correto? Agora, o comando em si, maiúsculo ou minúsculo, tanto faz, ele vai reconhecer. Tá? Year, se a gente escrever year aqui ó, no formato, ele vai escrever o ano por extenso. Obviamente em inglês, né? Mas ele vai lá e coloca. é um mês o quê? De 2 dígitos. Se você colocar o parâmetro month, ele vai lá e coloca o nome em inglês, tá? Por extenso de quem? Do mês. Em inglês também. Tá? No SQL Server, vocês já viram uma função dessa? Não, vocês não vão ter, pessoal, esse cara. Então, se você quiser fazer um contrato, você vai ter que fazer uma função para pegar e transformar em extenso toda a sua data. No Oracle já está pronto ali. Tá? Tem algumas funções de... como que chama o nome correto? Não é tradução, mas ele tem lá para português Brasil para pegar e converter certo. Tá? Oi? Não entendi. Sim. Tá? Data aqui, ó. Day, por exemplo. O day, ele coloca o dia da semana por extenso. Tá? O DD é o dia normal que a gente tem. 10, 12, 20. Correto? Então, os formatos deles são muito flexíveis. Tá? E aí tem outros aí, ó. Se vocês quiserem até em numeral romano, se não me engano, tem como você colocar aqui. Deixa eu ver. SC acrescenta o século. Últimos 3, 2 ou 1 dígitos. Ano de formatação com ponto. Ano por extenso com S, incluindo o prefixo. Trimestre. Mês com 2 dígitos. Aqui, ó. RM, esse parâmetro aqui, ó.
Mês em numeral romano. Quase ninguém usa, mas tem esse cara aí. Tá? DD ou D, ó, dia do ano, dia do mês ou dia da semana. Ah, é esse cara aqui, ó, que a gente consegue ver qual que é o dia do ano que a gente está no formato. Estamos no dia 210 do ano. Estamos no dia 153 do ano. Olha aqui a formatação. Correto? Dia juliano eu não lembro. Eu acho que é o número de dias também, mas a partir dessa data aqui, né? Ó, 31/12 de 4713 a.C. Dia juliano. Eu não me recordo de ter usado esse cara, mas é J ali, ó. Dá pra gente fazer um teste depois. Aquele horário universal que vem contando desde 1960. Não entendi? Não sei se você sabe aquele que era. Já deu um problema um tempo atrás até. Que tinha uma data que desde 1970 ele vem acrescentando uma cada segundo, cada milésimo do negócio assim. E é utilizado geralmente no servidor para contar a data. E é uma variável que ela flui. Cara, a precisão da data ela é grande, mas eu não sei te dizer qual que é, não. Você, com esse número você consegue pegar exatamente o dia, o ano, o mês, a hora, o minuto, o segundo e até o milésimo. Vai atualizando. O Sysdate ele tem isso daí. O Sysdate, apesar de ele mostrar só a data, tá? Ele mostra o século, a hora, a data, a hora, minuto, segundo, milésimo, centésimo, ele é enorme. Você vai lá e formata do jeito que você quer para fazer. Mas eu não sei se tem toda essa precisão aí. Tá? O Sysdate ele é um número grande por baixo do Oracle. Apesar de ele mostrar só a data para a gente. Formatando você consegue pegar e colocar todos esses parâmetros. Tá? Aqui, ó, eu acho que talvez possa ser isso daqui, Rafael. Esse SSS, ó, ele tem uma precisão de, sei lá, aqui no caso, 5 casas, de 0 a 86,399. Não é isso? Então, a gente tem que pegar e dar uma pesquisadinha, realmente. Tá? Mas é grande, o Sysdate ele tem um formato bem grande mesmo. Tá, ó. Dá para você colocar aqui, ó, formato ordinal, para ficar terceiro, quarto, né? Third, fourth, né? No inglês aqui com TH. Dá para você pegar e escrever o número por extenso, né? 3, 4, 5, 6, 7, o dia realmente ali, ó. Né? Então, o SP, pessoal, é de spell, tá? Soletrar em inglês aí, né? E aí dá para fazer o número ordinal por extenso também. 4, 5, correto? Bom, no Oracle, o que acontece, né? O formato de data RR é semelhante ao YY, porém é especificado para distinguir séculos diferentes. Para o século atual, o Oracle considera dos anos 00 a 49. Para o século anterior, o Oracle considera dos anos 50 a 99. Tá? Então, 2 dígitos aí em século. Sempre essa divisão de 0 a 49 e de 50 a 99. Estamos no final que 2017, né? Então, se a gente fosse exibir a data, né, nesse formato aí do RR, ele estaria referindo a quem? A 2017. Se nós colocássemos uma data aí, certo? 99, ele estaria colocando aí, né, referindo-se à data de 1999. Correto? Século XIX, no caso. Tá? Vamos lá então, ó. Select Sysdate from Dual, a gente já viu o que ele faz. Select to char de Sysdate, aqui o que a gente está fazendo? Formatando, né, ó. Opa, colou. Select to char de Sysdate de mês, dia e ano. Mês, dia e ano. Select to char de Sysdate de dia, mês e ano. É dessa forma, então, que a gente faz as formatações que a gente quer.
Tá? É dessa forma aqui que a gente vai lá e vai colocar o parâmetro aqui, ó. Tá, year, month, day, para ele justamente pegar e mostrar para a gente somente o que a gente quer. Então, ó, dia, mês e ano, mês 3, dia 17 de 2017. Dia, mês e ano, DD ali primeiro, né, ó. Agora, dia 17 de 3 de 2017. Né? Se você sempre fizer isso na sua Select, independente de qual é a linguagem do servidor que ele for instalado, sistema operacional, se for em inglês, se for italiano, se for em português, enfim, tá? Ele sempre vai manter esse padrão. O ideal é que nas consultas que vocês fizessem, sempre tivesse o quê? Formatação já explícita mesmo. Você vai lá e manda fazer essa formatação. Tá? O ideal seria isso daí. Eu achei Unix Time. Unix Time chama a variável? Cara, não sei se ele tem esse cara, hein? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Eu achei que ela representa desde 1970, desde 20 de 1970, uma única integra que está adicionando nela a cada mês. Aí, você consegue, gigantesco, pegar qualquer data. Entendi. Desde 1.70. Isso. Entendi. Interessante. Bom, esse cara aqui, ó, é possível também fazer a formatação, no caso que a gente está utilizando do sysdate, né, ó, com 24 horas, minutos e segundos. Aqui, ó a formatação aqui, day-month-year, ó. É essa formatação que a gente quer do sysdate. Ele vai mostrar por extenso pra gente, ó. Friday, March 2017. Que seria o nosso ano, né? 2017. O inglês ele não coloca 2000, né? Ele não lê data desse jeito, ele lê de 2 em 2 casas do ano. Então é por isso que ele coloca esse valor. Mas é extenso pra gente aí, né? Agora aqui, ó, no formato de dia, mês e ano, 24 horas, então ele vai mostrar 20 horas, 21 horas, né? minutos e segundos. Então, ó, 17 mês, né? Que é o primeiro cara que a gente colocou aqui, ó. Dia e ano, formato de 24 horas, no nosso caso as 20 horas, minutos e segundos. Correto? Isso é o sysdate que já tem, tá? Por padrão, apesar de ele mostrar só a data realmente, internamente ele tem bastante informação dentro. Existe um cara aqui, ó, que se chama Alter Session, tá? Esse Alter Session, na teoria, ele teria que funcionar da seguinte forma: enquanto você estiver na sessão, certo? E fizer essa alteração aqui, ó, NLS Date Format, correto? Você deveria não precisar mais se preocupar com as formatações para tipo string, no formato data, e para tipo data realmente. Tá? Então, dentro da sua sessão, você vai lá e alteraria isso daí. E aí você não precisaria mais formatar. Tá? Mas, isso daí não funciona muito bem, não. Teve alguns testes aí, principalmente, né, para quem estava com Oracle na máquina de vocês, no caso, em português, Windows em português. Ele não conseguiu fazer essa conversão. Aí eu preciso estudar o porquê. O que esse cara faz, se realmente ele pega do client ou do server. Era para se pegar do server, mas eu não, aí já deu dúvida, porque ele não conseguiu formatar legal, não. Tá, ó. Se eu for rodar o meu aqui, o meu Windows é inglês, então ele vai funcionar. Agora de vocês, como está em português, é o que não vai rolar tanto. Então aqui, ó, dia, mês e ano de 97. Opa! Espera aí, o to date. Ah, tá. O que aconteceu aqui, ó? Nós não demos um year. O que ele pegou aqui, qual a data? 2097, não é? Lembram-se daquele negócio de século atual ao século anterior? De 0 a 49 de 50, de 0 a 49 de 50 a 99?
No caso do year, ele vai pegar sempre o quê? O atual mesmo, o século que a gente está. No nosso caso é o século 20, então é por isso que ele está colocando ali. Tá? Agora, se a gente está colocando em RR ali, ó, o RR ele pega quem? Aquela metade. De 0 a 49 é o século anterior, certo? Aliás, de 0 a 49 é o século atual. De 49 a 99 é o século anterior. Nesse caso aqui, a gente está jogando o quê? O 97. O 97, ele está imaginando não, né? Considerando que seria o século anterior. Então, ele coloca aqui como o século 19. Correto? Isso porque a gente está utilizando esse cara aqui, o RR. O YY já era, ele vai considerar o século atual e acabou. Tá? Então, tem essa divisão aí. Tem lógica? Às vezes eu ficava pensando, pô, mas a Oracle ela só complica essa parte, né? Para que ter um negócio desse? Mas tem lógica isso daí. Você vive geralmente mais de 100 anos? Geralmente não. Tá? Alguns, poucos casos raros, vivem. Eu nunca vi um cara de mais de 100 anos mexer com TI também. O cara de TI não vive isso daí. Esquece, meu, ele morre antes. Tá? 60 você já vai estar ali no lucro quase, né? Ó, então os caras morrem cedo. Meu, nessa parte, realmente, se você trabalhar com 2 dígitos e referir ao século anterior e mais 2 dígitos e referir ao atual, realmente você já vai estar dentro dos 100 anos ali que você vai viver. Ou que você vai mais trabalhar com os dados, enfim. Exatamente. Era essa divisão do século. Você falou 60 anos aí, o Wander era com 50 já, né? Pô, é que você era da área de TI? Não, né? Ah, então tá explicado, cara. A partir da hora que vocês formar, vão estar regressivo, hein? Cara, se eu viver até os 60, nossa, eu vou estar no lucro imenso. Não tem jeito, cara. Você morre antes. Você fica louco, sei lá. A não ser que você vire hippie depois. Ah, legal, paz e amor. Mas, cara, é duro, viu? É duro mesmo. Então, assim, a Oracle, na verdade, ela pensa dessa forma. E realmente tem um pouco de lógica em cima disso daí. Tá? Não é uma coisa tão usual. Eu, sinceramente, não vejo muito quem usa esse recurso. Tá? Mas é uma coisa que ela tem, que ela cobra bastante, inclusive, para usar. Né? Bom, aqui, ó, nós temos os nossos famosos trunc também, né? Ó. Então, vamos lá. Ó. Select trunc to date. Olha aqui esse formato. Dia, mês e ano. O mês é um cara com 3 dígitos aqui, ó, com 3 casas. Tá? Ele faz aquele... Esse é o formato original que o Oracle realmente trabalha para a gente. Tá? Quando a gente vai fazer inserção de dados, esse é o formato padrão. Dia, traço, mês com 3 dígitos, né? Jan, Feb, Mar, APR, né? Que é April, né? Mais o ano em 4 dígitos. Tá? Nesse caso aqui, a gente está dando um trunc e a formatação dele ó, é só para Y. É só para o ano. Então, se a gente fizer um trunc dessa data, com o ano, vai para 1 de janeiro de 87. Ó. Tá? Aqui é só para mostrar para vocês que nós não precisamos utilizar o sysdate. Podemos colocar qualquer data aqui. Ó. Se você estiver trabalhando na sua tabela lá física, né? Se o seu campo já é do tipo data, você não precisa ir lá e colocar o to-date, ó. Tá? Que aqui a gente está colocando aqui. Aqui simplesmente a gente está fazendo um valor, uma conversão explícita, né? Mas é mais para mostrar para vocês que é possível também a gente colocar aí. Agora, quando eu quero o RRRR aqui, ó. Se ele já está no ano de 87, é sinal que ele já está no século quê? Anterior. Que é daquele do 50 ao 99, né? Então é por isso que ele não vai mudar para esse cara aqui não. Tá? Beleza. Pessoal, perguntas aí referente à data?
Vocês vão usar poucos recursos no sentido do quê? Do tanto que ele tem, tá? Mas ele é muito flexível, o Oracle nessa parte de formatação, tá? Ele é bem completo em relação aos outros bancos aí, inclusive o SQL também. Apesar do SQL ter bastante função, né, que basicamente supre a nossa necessidade do dia a dia, o Oracle ele tem bem mais, estudando aí, né? Bom, Chuchar para números. O tipo de dados é de number para varchar 2, muito utilizado para concatenação de dados. Lá quando vocês vão fazer uma exibição de uma mensagem no C# ou no Java, vocês não precisam transformar aquele dado do tipo number, do tipo int lá, para um tipo dado, para um tipo string, né? Para você poder exibir, é a mesma coisa aqui no Oracle. Então, se eu quero fazer concatenação de algum tipo de dado e ele não é string, é necessário fazer o quê? A conversão primeiro para depois a concatenação, né? O Oracle também faz conversão implícita de varchar 2 para number quando possível. Quais são alguns elementos aqui de parâmetros para fazer formatação? O 9 representa o número, então a formatação de um número que eu quero transformando em string, o 9 vai manter aquele número que eu tenho. 0 impõe a exibição de zeros, à esquerda na maioria dos casos. Dólar ensina um sinal de dólar, no caso moeda aí, né, para indicar simplesmente. L indica o símbolo de moeda local. Então, se o nosso Windows tiver em português Brasil, ele vai mostrar o R cifrão. Se tiver em japonês, ele vai mostrar o ien. Se tiver em americano, né, dólar. Ponto imprime a casa decimal, vírgula indica o separador de milhar. Lembrando, né, o ponto é padrão inglês e o vírgula é padrão inglês também. O milhar é que separa o vírgula. Nós que somos ao contrário, né? O nosso ponto indica o separador de sinal, o vírgula o milhar. O nosso, aqui nesse caso do Oracle, não. É padrão realmente americano. Tá? O D retorna caractere especial na posição especificada. O padrão é vírgula. A gente não usa muito isso, mas você pode utilizar. E o MI usa o sinal de menos à direita de valores negativos. Quando um valor é negativo, o sinal de menos é apresentado em qual posição? Na esquerda ou na direita do número, por padrão? Esquerda. Na esquerda. Então, o que o MI faz? Ele joga para a direita. Só isso. Mais nada. Agora, aonde vocês vão usar, cara? Em balanço contábil, geralmente tem esse negócio, né? De eles pegarem e às vezes mudar a posição. Eu já vi isso daí. Então, é um dos únicos lugares que eu já vi. Agora, o resto, sinceramente, não. Nesse caso aqui, ó, vamos lá. Select first name salary, né? From employees, e depois select first name e um Chuchar. Agora sim, ó, transformando os nossos dados. O que a gente tem aqui? Ó, o nosso tipo salary, ele é o quê? Ele é do tipo number, né? No Oracle, pessoal, o number é para tudo também, tá? No SQL Server a gente tem decimal, a gente tem float, a gente tem int, a gente tem small int, né? Todos esses tipos de dados aí. No Oracle é number. Number de 1, number de 2, number de 3. Você especifica a quantidade de casos, você especifica a quantidade decimal. Pronto. Se é big int, no Oracle não interessa, é number. Acabou. É muito mais simples essa parte. E aí no SQL Server, o que os caras fazem? Você tem que ir lá e saber a faixa de valor que cada um dos tipos de dados tem. O int do SQL Server ocupa 4 bytes, certo? O big int do SQL Server ocupa 16 bytes, a faixa dele vai de tal a tal, certo? No Oracle não, cara, não tem dessa parte. É muito fácil o PLSQL em relação ao Transact, tá? Eu pelo menos acho, né? Agora que eu estou estudando o Oracle, você até estranha, por quê? Porque realmente a Microsoft judia um pouco de você na hora de você estudar isso, né? Agora aqui, ó, um select first name. O meu first name ele já é char, por padrão, né? Agora, nós estamos fazendo o que, ó? A conversão. O salary é um valor number, correto? Number de quanto? Vocês lembram qual é o comando que descreve os tipos de dados da tabela no Oracle?
Não? Desk ou describe, não é isso? Employees, ó. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. O tipo de dado salary, tá, na tabela é um tipo number de 8,2. 8 é a minha quantidade total de casas desse número que ele vai suportar. 0,2 é a quantidade decimais. Correto? Então eu tenho 6 inteiros e 2 decimais para esse tipo aí. Tá? Ele é number. O que a gente está fazendo? Ó, transformando esse cara aqui. Ó a máscara dele aqui. Correto? O que esse cara faz mesmo? O L e o D? Então vamos lá na formatação. Ó. Ele põe a empresa de local. Exatamente. Usa o símbolo de moeda local. E o D retorna caractere especial na posição especificada. No caso vai ser o vírgula, tá? Que é o decimal, o de D. Por padrão você já tem também, geralmente, quando o número é assim. Vamos lá, ó. Então, ó. Mas se o número já está com... Se ele já é decimal, precisa por dentro do mesmo jeito. Então, ó. No nosso caso aqui, se a gente for fazer um select a seco, olha a quantidade de casas que ele dá. Porque está zerado no decimal. Não tem decimal, exatamente. Então aqui você, na verdade, está fazendo a formatação para que ele tenha realmente 2 dígitos. Tá? Então, beleza. Agora realmente ele vai colocar ali pra gente. Tá? R cifrão e mais esse cara aqui, ó, que é o tal do... Oi? Tipo, mais 9. Mais 5 9. Ele... 1, 2, 3, 4, 5... 2, 3, 4, 5. É para ele completar, então vamos ver. Só que é 9, cara. Se você está colocando 9, ele representa o mesmo número. Então eu acho que ele vai manter esse cara aí, tá? Vamos ver. Ó, manter. Tá? Por quê? Porque o 9 é a representação do número que você está formatando. Como não tem nada a ser formatado... Então o deles vai ter 2 decimais. O D, 9, 2 decimais. Isso. Aham. E os antecessores? Antecessores, daqui são os inteiros. Eu não tenho mais inteiro para frente. Eu não tenho mais inteiro do que 5 casas. Não, aí ele vai pegar uma casa só. Quer ver? Quer dizer, ele nem está conseguindo fazer essa conversão aqui. Ele está se perdendo, ó. Tá. Deixa eu tirar um pouco esse cara aqui. Ele não está conseguindo, porque ele está estourando. Tá? Uma casa decimal para esse cara ele é muito pouco. Agora, se você quisesse completar a esquerda com zeros, é isso? Para ele completar a casa ou não? Porque tem, se colocar 4 nomes nisso. Porque eu tenho 4, os meus números eles possuem 4 casas inteiras. Aqui, ó, na hora de eu selecionar o cérebro. Ó, aqui, ó. São 5, não é? Ó? Então, o tipo de campo é number de 8,2. Ele suporta no máximo 6 inteiros e 2 casas. Mas não quer dizer que eu tenha gravado 6 casas de número. No nosso caso aqui, eu tenho 5 no máximo. Correto? Eu não tenho um salário que tenha 6 casas. Vocês entenderam? Mas então, se tivesse salário, aí tivesse mais casas. Aí você precisaria já deixar os 6 dígitos aqui, os 6 nobres, vamos dizer assim. Esse foi o tipo de dado. Exatamente. Senão ele ia pegar e dar problema do jeito que a gente fez aqui. Não é 8 casas, 8 casas normais, mais 2, então são 6. Não. São 8 no total com 2 decimais. 2 delas vão ser decimais. Isso, exatamente. A leitura é mais ou menos dessa forma. Tá? Então, se eu tenho 8,2, 6 são inteiros e 2 são decimais. Correto? A gente vai ver na hora de criar tabelas, essa parte aí a gente vai estudar mais isso daí. Tá? Então, aqui no meu caso, como são 5 novos, é porque eu tenho 5 inteiros aqui só para fazer essa formatação. No caso, a gente está utilizando o L também. Né? O que mais que nós temos? Bom, first name, last name. Bom, aqui, ó, nesse caso, o
quanto a gente tem aqui de número? 1, 2, 3, 4 dígitos. E a nossa formatação? 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Só que o zero, ele força o quê? A apresentação do zero realmente. Correto? Para esse caso aqui, ó, eu tenho que ter 6 casas, então, a ser exibidas. Contendo zero, que é o quê? Não o número que eu quero, mas sim a impressão do zero. Se eu tenho aqui 4 casas, poderia ser pego lá de um campo, de alguma tabela. Mas eu tenho 6 formatações, o que ele vai me resultar? Ele vai me tentar me arredondar para os 6 casas ali, ó. Então vai ficar 0, 0, 1, 2, 3, 4, né? Ó, 0, 0, 1, 2, 3, 4. Ele está completando essa casa aqui para você com 6 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correto? Se você quisesse 10 dígitos, bom, fazendo desse modo, tem outros também, né? Você poderia completar com 9 zeros aqui, ó, com 9 noves, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e um 0 aqui. Oi? LPAD. Só que aqui a gente só está fazendo formatação. Tá? No caso LPAD, você pode fazer qualquer caractere, né? Esse caso aqui da formatação ele é um pouco mais restrito. Ó, então aqui eu teria o que? O complemento de 10 casas para gente. Tudo bem? Aqui é mais exemplo aí, né? E agora o tio Sharp, menos 1, 2, 3, 4, correto? 9, 9, 9, 9, são 4 casas aí que eu tenho de inteiros MI. O MI faz o que mesmo? Exibe, né, o nosso número, o nosso sinal de menos à direita, em vez de ser do jeito tradicional, que é a esquerda. Tá? Então, se a gente rodar ele, ó, 1, 2, 3, 4, menos. Ele só vai fazer isso se ele for um número negativo. Se eu colocar um número positivo com MI, o que acontece? Vai manter o meu número positivo. Tá? Só exibe se é negativo o MI, funciona só se ele for negativo, e ele pega esse negativo e inverte o lado dele. Fora isso, vai agir normalmente, como se fosse um número qualquer, inteiro positivo. Beleza aí, pessoal? Sim? Formatação no Oracle tem muita coisa, é muito da hora. E esse S aqui, lembrando que o S ele faz o que mesmo? É positivo. Esse cara é o positivo mesmo. Então, ó, pegando o meu número qualquer, se ele já sendo positivo, ele vai explicitar o positivo, ó. Tá? Se ele é um número negativo, ele não vai fazer milagre, tá? Ele não é um multiplicado por menos 1. Simplesmente, se ele é negativo, vai ficar negativo mesmo. Tudo bem até aí? Essas seriam algumas das formatações do date, to date, né? E do to char aí. Ok? Formatação no Oracle tem mais, tá, pessoal? Mas a gente vê só o básico necessário aí para vocês saberem que existem essas funções. Essas, pelo menos, são algumas das mais utilizadas, tá? E algumas que também são poucas, mas vale a pena, pelo menos, conhecer. Existe aqui agora o slide do que, né? Que ele fala sobre a ordem de execução das funções. Dentro do Oracle, a gente pode colocar função dentro de função dentro de função, né? O que é feito? Como é feito isso daí? Como é executado pelo Oracle? A ordem de execução é feita de dentro para fora, quando existem mais de uma função na mesma expressão. Nesse caso aqui, ó, é uma expressão grande. Hã? Exatamente. Mas vamos ver como é feita essa execução aqui, ó. Primeiro, a gente tem o initcap, para depois o concat, para depois o
o upper, ele não vai ficar só como hora, não, vai ficar como o primeiro nome, ó, de 3 e concatena com Oracle, né? E aqui, ó, deixa eu ver, first, exatamente, são 4 funções, ó. Seria mais ou menos isso daqui, que é o que a gente poderia estar dividindo, né? Ó, então, o que a gente está fazendo aqui, primeiramente? Tá? O initcap, concat, substr de upper. Ó, que da hora, né? Bom, quem é resolvido primeiro? O cara que está mais interno de todos. Seria o upper. Então, ele vai pegar esse cara aqui, ó, o upper de first name. Depois, ele vai pegar o quê? O substr desse upper. As 3 primeiras posições, o substr daqui, ó. Da posição 1 à posição 3. Depois que ele pegou somente essas 3 posições, né? Da posição 1, posição 3 não, pessoal, desculpem. Da posição 1, quantidade de 3 caracteres. 1, 2, 3 caracteres. Se você pegar da posição 2, quantidade de 3 caracteres, então é a posição 2, 3 e 4. Tá? Aqui, ó, é a posição inicial da sua string e aqui é a quantidade de caracteres a serem feitas. Exatamente. Se você colocar o 2 aqui. Ele conta o primeiro, a partir do que você coloca aqui. Ó. Esse daqui já é uma própria casa a ser contado. Tá? Depois que ele fez o substr, que pegou só um pedaço da sua string, ele vai fazer o concat. Então, ele vai concatenar com o Oracle aqui, ó. Para depois ele fazer o initcap do que sobrou aí, ó. Pega o primeiro caractere, transforma em minúsculo e o resto... Pega o primeiro caractere, transforma em maiúsculo e o resto em minúsculo. Tá? Até encontrar um espaço em branco novamente, o initcap. Então, são 4 passos que ele faz aí. Tá? Se a gente rodar esse comando, ó, que da hora. Oracle, Sun, Oracle, correto? Mos, Oracle. Entenderam aí? Então, olha aqui, você já está convertendo para maiúsculo, depois passa o initcap convertendo para maiúsculo. Então, mas o Oracle aqui, ó, estava concatenado em maiúsculo. Aí ele pegou e transformou em initcap nele, ó. Né? Só para primeiro maiúsculo, o resto em minúsculo. Sublinhado, né? É, exatamente. O upper, o initcap que está fazendo isso daí. esse underline ele valida? Ele valida também. Mas Ele não está aparecendo aqui, ó. Mas ele está aqui. Ele existe. Ele existe, tá? Apesar de não estar aparecendo aqui no na projeção, ele está fisicamente lá. Tá? É a mesma coisa que o Job ID, né? Ó. Se a gente der um select aqui, ele não aparece. Employees. Ó. Mas existe um underline aqui, vocês lembram disso? AC underline account, AD underline assist aqui, ó. Não aparece, mas tá. Fisicamente ele tá lá o underline dentro do campo, tá? Então, nesse caso aqui, o que a gente está fazendo? Executando a primeira função, que é a upper, né? A segunda função, que é a substr, pegando somente da posição 1, 3 casas, para depois fazer o concat do que eu tenho aqui, ó, desse primeiro resultado com underline Oracle, para depois fazer o initcap disso daí. Então, é uma função dentro de outra função, dentro de outra função. Tá? É possível executar desde que elas sejam compatíveis. Correto? Isso, função dentro de função. Tá? Isso é muito da hora. Muito legal. Você conseguir transformar o seu dado... Então, ao contrário, você está escrevendo. Você executa de dentro para fora. Exato, exatamente. Você tem que pensar já nisso daí.
Você escreve o comando de dentro para depois encapsular o mais de fora, para depois encapsular o mais de fora. Tá. No começo é ruim você pensar desse jeito, mas é o jeito que funciona. De parece com o comando dele. Fica grande, né? Fica grande o comando. Aí você precisa parar, pensar o que ele está fazendo, senão... Depois tem que achar certinho onde você está fechando. É... Um bom editor de código nessa parte ajuda, né? Ele já vai fechando e já vai colocando em cores diferentes, né? O parênteses que fecha um e fecha outro, abre um e abre outro. Daí o editor ajuda pra caramba, né? A ideia, né? Funções com valores nulos. Existem funções que podem fazer tratamento de campos com valores nulos. O nulo não é espaço em branco ou zeros e, portanto, precisa ter funções especiais para que sejam manipulados corretamente. Nós chegamos a ver um pouco de valor nulo, não chegamos? Um is null ou is not null, a gente tem que tratar esse cara para pegar o nulo ou para ignorar o nulo, né? Existem outros comandos também para fazer alguns tratamentos. Por exemplo, o NVL. Faz a conversão de um valor nulo para outro valor. Que outro valor? Qualquer outro valor que você quiser. Sendo ele uma data, uma string ou um var char2. Tá? Um char também, né? Então, o NVL ele vai tratar de valor nulo. Para isso que ele serve. Se o meu campo é nulo, eu posso transformar esse nulo em alguma coisa. E aí eu vou lá e especifico o que eu quero. Correto? Nesse caso aqui, ó, select first name, NVL de commission PCT, tá? Commission PCT mais 12 as comissão anual, from employees. Vamos rodar esse cara aqui, ó. First name, NVL de commission PCT, 0, commission PCT mais 12 as comissão anual. Tá? O que a gente está fazendo aqui? Ele vai verificar o commission PCT. É nulo? É. Se for nulo, substitua por quem? Por 0, em vez de mostrar nulo. Correto? Aqui estamos fazendo commission PCT mais 12. É só um teste para vocês verem que o nulo mais alguma coisa, mais qualquer coisa é nulo. Você não consegue fazer o quê? Um tratamento adequado quando você tem valores nulos dentro da sua tabela. Correto? Não, é outro campo, ó. É que tem um vírgula aqui, ó. Tá? Então, esse daqui é um campo sendo tratado e esse daqui é outro campo que a gente está pegando e mostrando. Beleza? Então, vamos lá, ó. Executando esse cara aqui. Legal, ó. O commission PCT desse cara, tá, é nulo. Precisaria mostrar o commission PCT normal, né? Sem tratamento nenhum. Mas vamos ver aqui. Beleza. Ó, commission PCT original dele é nulo. Se é nulo, o NVL transformou o quê? Em 0, ó. Em 0, ó. Se é nulo, ele transformou em 0, ó. Ó o NVL aqui fazendo esse papel. NVL de commission PCT, se for nulo, transforma em 0. Sim. Data. Pode ter nulo. Pode. Só que você não pode pegar o campo data e colocar um 0. Não, coloca uma data. Se date, por exemplo. Você pode fazer em qualquer coisa. O NVL é um cara poderosíssimo. Se eu não quiser esse cara aqui, fazer o quê? Vai investir na hora da execução, né? Não vai investir na hora de... Exatamente. da pressão por qualquer coisa. Agora sim, se você começar a fazer conta com essa data, obviamente você não vai poder colocar qualquer valor, né? Você vai ter que colocar realmente uma data válida. Tá, ó. Espera aí. Se o meu tipo é do tipo número, ele pode aceitar tipo número e tipo string. Então, por que ele não conseguiu fazer o asterisco? Espera aí. É a conversão implícita que está rolando aqui. O tipo do campo, o commission PCT é number. O number pode ser transformado por quem? Para qual tipo de dado? Se você converter
para char. Então ele é um tipo compatível, é por isso que ele aceita. O asterisco, ele é uma string, apesar de ser um char, ele não é um tipo compatível de número, você não consegue transformar um asterisco para número. Então é por isso que ele pega e reclama. Tá? Então tem que ser com o tipo compatível, não é qualquer valor, é qualquer valor do tipo compatível. Tá? Bom, aqui então, nesse nosso caso, a gente está fazendo o quê? Com 0. Agora aqui, ó, tem algum valor de commission PCT que alguém recebe? Esse cara aqui, ó. Se é o meu valor, tá? 12 que eu estou somando aqui no commission PCT, nulo, que está valendo esses caras, mais 12, vale o quê? Vale nulo, ó. Correto? Agora, se eu tenho um valor aqui no meu commission PCT, o NVL mantém o valor, não substitui por 0 no nosso caso, tá? E vai fazer o quê? Opa, algum número mais 12 dá 12 mais esse algum número aí. Então ele consegue fazer conta. Se eu somo nulo com alguma coisa, essa é a verdade. Ele vai dar nulo. Eu não consigo tratar esse valor. Isso daí é mais para mostrar isso. Vai converter nulo para alguma coisa? Aí eles são certo? Converter nulo para algum valor compatível. No caso, para 0. Então está sendo 0 mais 12? Não. São campos diferentes, ó. Esse é um campo isolado e esse é outro campo. Dá certo o que você falou. Se eu colocar o 12 aqui, por exemplo, ó. Aí aqui você concorda que está no mesmo campo? Aí agora aqui ele vai aparecer o 12 ali. Por quê? Porque se ele for nulo, transforma para 0, 0 mais 12. Tá, ó. Então aqui, ó, agora é 12. Tá? Ele não está fazendo isso porque a gente estava mostrando em campo separado, só por causa disso. Tá? Mas o que você falou é verdade. Aqui então, ó, continuando. Se eu tenho já então algum valor, somado mais 12 dá 12 mais esse número aí. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com o nulo por causa disso. Tá? Realmente, nulo mais alguma coisa é nulo. Não vai ter jeito de você pegar e somar, multiplicar, fazer quase nada aí com ele. Tudo bem aí o NVL? O NVL ele permite a gente fazer o quê? A troca por algum número compatível, algum tipo compatível, né? Existe um outro cara ainda que se chama NVL2. O NVL2 é uma versão 2, obviamente, do NVL, que faz o quê? Ele vai pegar, ó, e vai fazer com que seja comparada à expressão 1. A expressão 1 geralmente é o quê? O campo, lá da sua tabela que você tem. Se não for nula, atenção, aqui é o contrário do raciocínio. Se não for nula, retorna a expressão 2, retorna esse valor. E se não, é sinal que é nulo, retorna a expressão 3. Correto? Agora aqui, o meu tipo do NVL2 é como se fosse um então senão. Tá? A lógica dele interna, né, seria isso daí, um então senão. Correto aí? Exemplo. Esse cara aqui, ó. Select, first name, salary, commission, PCT. NVL2. Correto? Bom, aqui eu tenho o que, ó? O comando realmente que me interessa, o NVL2. Não cabe nem aqui. Vou dar uma diminuída aqui, ó. NVL2 desse cara aqui. Beleza. O que ele vai comparar? O commission PCT. É o campo lá da minha tabela employees que eu vou estar fazendo o quê? A comparação. Se ele não for nulo, retorna a expressão 1, que é esse cara aqui, ó. E se for nulo, retorna a expressão 2, que é esse cara aqui, ó. Tudo bem? Salário e comissão para não nulo, somente salário para nulo. Então, ele vai ter um desses dois valores. Vocês concordam? Ou vai ser salário barra comissão, ou só vai ser salário. Se o meu campo for nulo. Né? O NVL2. Então, ó. É
nulo commission PCT? É, salário. Salário, ó. É nulo o commission PCT? Opa, salário, ó. Esse cara aqui é o terceiro parâmetro do comando. Não é nulo, ó. Commission PCT tem algum valor. Salário, comissão. Salário, comissão. Tudo bem aí? Sim? O Commission PCT é uma versão aí melhorada do NVL, tá? Mas nem por isso a gente deixa de utilizar o NVL. Às vezes um só basta, né? Um parâmetro só basta e ele vai atender bem a gente. Pessoal, vamos para o intervalo e depois a gente continua nesse cara aqui, ó, no if. Tá? Aí a gente pega e vê como ele funciona direitinho. Beleza? Continuamos então depois do intervalo.